Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, ouvintes de casa que nos acompanham aqui nos trabalhos desta casa, senhores e senhoras aqui presentes, pastor Carlos, Orlando, suplente de vereador, nosso agradecimento pela presença. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria primeiramente, nesta minha fala, me referir sobre as reformas que ainda esta semana continuam sendo discutidas lá no Congresso Nacional. Lá no Congresso Nacional se discute reforma política, recurso de campanha, enfim. Mas, na verdade, a nível de município, o que mais nos interessa seria a reforma do Pacto Federativo. Porque hoje a distribuição de recursos é aquilo que nós já sabemos. O governo federal centraliza todos os recursos arrecadados, quase todos, e os prefeitos, governadores, têm que viverem lá de chapéu na mão, mendigando, para conseguir que alguma coisa retorne. Ora, ainda a semana passada, tivemos a marcha dos governadores, dos prefeitos a Brasília. Os vereadores, ou melhor dizendo, os prefeitos investem recursos para viajar, despesa de viagem. E a maioria das vezes não consegue trazer nada. Mas isso tem que ser feito, se não fizer é pior. Se não pedir, aí é que não vem nada. Porque o que preocupa bastante os gestores municipais é que os encargos aumentam a cada dia. O governo federal ainda está pleiteando passar a manutenção das estradas federais do Paraná para o governo do Paraná. Está tentando fazer isso também. E os recursos são incompatíveis com os encargos. E está ficando cada vez pior. Tão difícil que administrar municípios hoje é um verdadeiro presente de grego. Então este seria o que interessava a todos os municípios do Brasil, seria a reforma do Pacto Federativo. Que afinal de contas é no município que se nasce, é no município que se vive, é no município que se mora. Podemos assim dizer que no município é o começo e o fim da existência humana. Ou melhor dizendo, é a célula máter da pátria, é o município. Então não é justo, e quando não é justo, não é humano, que se faça o que está sendo feito com relação à distribuição de rendas com os municípios. Mas eu queria também, senhor presidente, senhores vereadores, me referir aqui sobre um projeto que está tramitando também no Congresso Nacional, de autoria do deputado federal Jean Willis. Nós tivemos aí o dia 2, próximo passado, a CNBB, a FEB, evangélicos, que promoveram a Marcha Nacional da Cidadania pela Vida contra o Aborto, em protesto exatamente contra essa PL desse deputado. Infelizmente, lá no Congresso ainda teve esse deputado que se habilitou como autor desse projeto. Ora, foi uma infeliz iniciativa de um representante
do povo no Congresso Nacional, que teve a coragem de elaborar um projeto e colocar em pauta. Mas, na verdade, o que tem que se fazer é discordar. É necessário e urgente que se pesquise, que se conheça mais sobre o que está acontecendo no Brasil com relação à questão do aborto. E para defender a vida e sua dignidade, existe hoje excelentes filmes, vídeos e comentários disponíveis na internet que mostram o que ocorreu, por exemplo, nos Estados Unidos, depois da legalização do aborto. Como que funciona a estratégia para difundir a cultura do aborto? Como funciona a indústria do aborto nos locais onde o mesmo é legalizado? E os traumas e perigo que as mulheres sofrem, sendo elas também vítimas do aborto provocado. É preciso que se reflita sobre o assunto e se faça alguma coisa. O projeto Brasil Vivo Sem Aborto é suprapartidário, ele deve estar acima dos partidos, pois o direito à vida deve estar acima dos interesses de qualquer partido. Até porque a própria Constituição Federal, em seu artigo 5º, ela é clara. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se a todos os brasileiros e também aos estrangeiros que residem no país a inviolabilidade do direito à vida. Eu quero citar aqui, senhor presidente, senhores vereadores, um versículo, está em Mateus 19, entre outras recomendações, Jesus lembrou: não matarás, pelos seus frutos o conhecereis. Nós lavarmos as mãos, será que não poderemos ser responsabilizados? Se nós nos omitir de tudo o que estiver errado, será que não vamos um dia ser responsabilizados? No entanto, nós políticos, nós que usamos a política para servir e não para se servir dela, cabe a nós, políticos, a obrigação. É uma obrigação, como político e como cristão. Nós, os cristãos, não podemos nos fazer de Pilatos, lavar as mãos. Não podemos. Nós devemos sim nos envolver na política, porque a política é uma das formas mais sublimes de praticar a caridade, de fazer o bem, de fazer com que a ação legalize a nossa fé. Porque a política é uma das formas mais sublimes, porque ela busca o bem comum. Os leigos, os cristãos, os não cristãos devem trabalhar na política. A política, infelizmente, não podemos negar que a política está muito suja. Porém, um erro não justifica o outro. Não é por isso que nós vamos deixar de fazer o bem. Não é por isso que vamos nos omitir. É a pergunta que se faz. É fácil dizer, muitas vezes, que a culpa é deles, que a culpa é dos outros. Mas nós, o que estamos fazendo? Nos envolver, fazer algo para poder tentar mudar o que não estiver certo, é um dever. Trabalhar para o bem comum é um dever de todos nós, cristãos. Senhor presidente, senhores vereadores, infelizmente,
lá está transmitando um projeto que poderá ser aprovado. Vereador Oswaldino, tem 1 minuto, suas conclusões finais. Eu concluo, senhor presidente. Se as pessoas de bem desse país lavarem as mãos, esse projeto poderá ser aprovado. Da feliz iniciativa desse deputado, Jean Willis. Este deputado, que também é um ser humano, sujeito a erros e acertos, com certeza deve estar a serviço do capeta. Porque a gente sabe que o capeta não tem poder, mas Deus permite que ele nos atente. E ele procura nos levar para o caminho errado. Então, com certeza, esse deputado deve estar precisando de ajuda espiritual. Mas vamos torcer para que esse projeto jamais seja aprovado.